Então, isso aqui depois eu vou postar com vocês e vamos dar uma recapitulada aqui em algumas coisas, né? Eu deixei esse slide em branco para a gente conversar sobre algumas coisas. Então, a gente está trabalhando com interpolação, né, polinomial. Então, algumas coisas que a gente vai acertar aqui. Bom, primeiro, que até agora a gente está interpolando por retas, né? Ou seja, a gente está ligando interpolação por reta. Isto é, ou seja, eu estou ligando, né? Eu estou conectando, né? Então, ligar, ou seja, isso que pode ligar dois pontos por uma reta. Então, para fazer isso, a gente está resolvendo por um sistema linear, né? Então, eu tenho dois pontos e eu vou fazer isso por um sistema linear, né? Então, se eu tenho, como a gente fez até agora, né? A gente tinha um ponto x1, um ponto y1 e um x2 e um y2, né? Para eu determinar a reta que liga eles, né? Ou seja, a reta, e aí no caso, que é um polinômio de primeiro grau, né? Y igual ao a zero mais a 1x, eu faço isso através de um sistema linear, né? A gente viu, né, o sisteminha linear. Tá. Aqui. Então, onde vai ficar 1 e x1, 1 e x2, e aqui eu tenho o A0 e o que vai ser igual, né, ao y1. O que nós vamos verificar? Que o número de pontos, né, ou seja, a equação da reta, né, é um polinômio de primeiro grau, ou seja, a equação da reta é um polinômio de primeiro grau. Né? Nômio de primeiro grau. Tá. Então, um polinômio de primeiro grau necessita de dois pontos. Se eu for ter um polinômio, né? Agora o que nós vamos ter agora mais adiante? Se eu necessitar de um polinômio de segundo grau, né? Se eu for fazer uma interpolação com um polinômio de segundo grau, que é o que vai acontecer agora, eu vou precisar de três pontos. Né? Então, o número de pontos, né? Ou seja, o grau do polinômio é o número de pontos menos 1. Então, daqui a um pouco já vamos falar disso. Então, o grau de um polinômio, né? O grau do polinômio interpolador, né? O grau do polinômio interpolador é igual ao número de pontos menos 1. Menos 1. Então, se eu quero um polinômio de segundo grau, se eu quero interpolar com um polinômio de segundo grau, eu vou precisar de três pontos. Então, aqui se eu tenho três pontos, eu vou fazer uma interpolação por um polinômio de primeiro grau. Então, o que vai acontecer? Eu vou usar a caneta. Então, vamos lá. Vou pegar uma outra cor. Então, por exemplo, vou pegar o primeiro ponto. O primeiro ponto eu tenho x e eu tenho y. Vou pegar esse primeiro ponto. Vou substituir no meu polinômio de segundo grau. Então, vai ficar y1 igual a 0 mais a1x, 1, mais a2,
x ao quadrado, x1 ao quadrado. Eu vou pegar o segundo ponto. y2 igual a 0 mais a1 x2 mais a2 x2 ao quadrado. Vou pegar o terceiro ponto. A0 mais a1 x3 mais a2 x3 ao quadrado. Tá, seguindo a mesma lógica, eu vou colocar isso numa forma matricial. Então, y1, y2, y3. E isto aqui vai ser igual a quem? Bom, eu vou ter agora uma matriz. E aqui eu vou ficar com quem? Com quem eu quero determinar, né? O A0, que é o que eu quero saber. O A1, quem eu quero determinar. E o A2, quem eu quero determinar. Então, vai ficar o A0, o A1 e o A2. Então, na primeira equação, qual é o coeficiente do A0? É 1. Na segunda equação, qual é o coeficiente do A0? É o x1. Quem é o coeficiente do A2? É o x1 ao quadrado. Agora, terceira linha, coeficiente do A0, coeficiente do A2, coeficiente do A1, coeficiente do A2, coeficiente do A0, do A1, do A2. Então, aqui eu tenho, né, o sistema que permite que eu obtenha o valor do A1, o A2, do A3, que me dá o polinômio, né, de segundo grau que passa por 3 pontos. Vamos lá. Tenho 3 pontos. O A, o B e o C. Então, por esses 3 pontos, eu posso ligar uma parábola. Eu posso ligar por esses 3 pontos, né? Eu poderia ligar uma reta a cada 2 pontos. Eu poderia fazer, para cada 2 pontos, eu poderia fazer uma reta. Mas agora, eu vou fazer eu vou fazer uma parábola, né? Então, eu poderia fazer, vamos ver, 1 e menos 2, poderia botar aqui está o meu ponto A, aqui está meu ponto B, e aqui está o meu ponto C. Eu poderia fazer uma reta, mas agora eu vou fazer uma parábola. Uma parábola que passa pelos 3 pontos. Vou pegar um polinômio de segundo grau que passa pelos 3 pontos. Poderia ligar por retas, né? Mas eu vou fazer isso usando agora uma parábola. Então, como nós vamos fazer isso? Bom, seguindo a mesma lógica do slide anterior, né? Como eu vou ligar eles por uma parábola, a equação da parábola é y igual a 0 mais a1x mais a2x ao quadrado. Nosso objetivo é determinar quem é o A2, melhor, quem é o A0, quem é o A1 e quem é o A2. Então, tá. Então, pegando o ponto A. No ponto A, eu vou ficar com menos 2 igual a 0 mais A1 vezes 1 mais A1 A2 vezes 1 ao quadrado. No ponto B, é 0 igual a 0 mais A1 vezes 3 mais A2 vezes 3 ao quadrado. No ponto C, eu tenho 3 igual a 0 mais A1 vezes 4 mais A2 vezes 4 ao quadrado. Bom, agora o que acontece? Eu vou ter o seguinte sistema, né? Menos 2, 0 e 3, igual a 1, 1 e 1 ao quadrado, né? O próximo vai ficar 1, 3 e 3 ao quadrado. O próximo, 1, 4 e 4 ao quadrado. Vezes o A0, o A1 e o A2. Ora, o que nós temos aqui? A mesma coisa que nós tínhamos aqui, né? Ou seja, o x1, x2, x3. Então, x1, x1 ao quadrado, x2, x2 ao quadrado, x3, x3 ao quadrado. Tá ali, né? Então, qual é o meu sistema linear que eu tenho que resolver? Esse sistema aqui. 1, 13 e 9. 1, 4 e 16. O A0,
o A1, o A2 e menos 2, 0 e 3. Então tá, então vamos resolver esse sistema. Bom, para isso eu vou pegar, vou lá no Scilab, né? Fazer o seguinte. Então eu vou ali no Scilab e vamos compartilhar aqui. Vou abrir o Scilab. Pedir para compartilhar. Tá aqui. Vou dar uma vou limpar ele. Limpei o meu Scilab e vou pegar vou pegar o que eu estava fazendo ali. Então, vou pegar a matriz A. Quem é a minha matriz A? É a matriz onde estão os coeficientes. Era 1, 1 e 1. Próxima linha. 1, 3 e 9. Próxima linha. 1, 4 e 16. Então, aqui é a matriz A. A matriz B. Menos 2. Próxima linha. 0. Próxima linha. 3. Fechei. A matriz A e a matriz B. Então, como é que vai ficar como serão os coeficientes, né? X igual ao inverso da matriz A vezes B. Na hora que eu fiz isso, eu determinei os coeficientes. Tá, então vou fazer o seguinte, eu vou capturar isso aqui, vamos comparar com os resultados que nós temos lá. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar com o PowerPoint. Tá aqui. Então eu vou, aqui tá a... Eu peguei lá no Scilab. Capturar essa informação aqui. E vamos vir para cá. Tá. Então tá aqui, né? Aqui tá o sistema que nós estávamos resolvendo. E aqui tá o que a gente fez lá no Scilab. Né? Então, eu digitei a matriz A. Tá aqui a matriz A. Então, aqui tá a minha matriz A. Digitei a matriz A. Né? Opa. Agora, então, aqui tá a minha matriz A. Tá aqui a matriz A. Aqui tá a matriz B. Tá aqui a matriz B. E aqui está a solução do sistema, né? Então, eu fiz o inverso do A vezes o B, me deu o sistema. Então, qual foi a solução do sistema? O A0 igual a menos 1. O A1 é igual a menos 1,6667. E o A2 é igual a 0,6667. Então, qual é o polinômio? Né? Então, vamos pegar o polinômio. Então, o polinômio vai ser y igual a 0 menos 1,6667 para x mais 0,6667 para x ao quadrado. Então, aqui está o polinômio interpolador. Certo? Então, está aqui o polinômio interpolador. Tá? Então, para esse, o que esse polinômio é? Ele é o polinômio que passa pelos 3 pontos que nós temos aqui. Quais são os pontos? O A, o B e o C. Então, esse polinômio ele passa exatamente pelos 3 pontos. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vou comparar fazer um gráfico e vou comparar isso, né? Vamos ver aqui. Comparar com o GeoGebra. Eu pego aqui no GeoGebra e vou fazer um gráfico. Então, deixa eu só fazer uma coisa que eu vou compartilhar aqui. Antes que dê de novo esse problema. Antes que dê de novo o bug que tinha dado anteriormente.
Tá. Aqui. Vou compartilhar com... Vou fazer aqui o... Trabalhar com o GeoGebra. Para fazer o gráfico. Tá, é difícil hoje. Nossa, nunca demorou tanto. Vamos ver. GeoGebra. Ah, foi. Então tá, então vou fazer aqui no GeoGebra. Bom, era... Vamos ver aqui. Era menos 1. Menos... menos quem? Menos 1 ponto... Menos 1. Menos 1,6667 vezes x mais 0,6667 x ao quadrado. Tá aqui a parábola, né? Então, vamos ver o seguinte. Eu vou pegar os pontos. Ver aqui. Tá. Quais eram os pontos que nós tínhamos interpolado? Quais os pontos que nós estamos avaliando? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou capturar isso aqui. E vou colocar lá no PowerPoint. Então, deixa eu só, já vou compartilhar com vocês. Então, aqui e aqui. Tá. Então, quais foram os pontos que nós estávamos trabalhando? Nós estávamos trabalhando com esses 3 pontos aqui. Será que essa parábola que nós obtivemos, ela passa por esses 3 pontos? Vamos verificar. Só botar eles. Quais são os pontos que nós temos aqui? O ponto A. O ponto A é 1 e menos 2. Então, vamos ver aqui. Será que ele passa no 1 e no menos 2? Vamos ver. Ele passa, né? Então, aqui, ó, ele passou no 1 e no menos 2. Aqui não é caneta. Aqui é só ponteiro. Caneta aqui. Então, 1 e menos 2. Está aqui o ponto A. Vou pegar o ponto B. 3 e 0. 3 para x e 0 para y. Passou aqui. Está aqui meu ponto B. E cadê o ponto C? O ponto C é o ponto 4 e 3. 4 para x, 3 para y. Está aqui. Está aqui o ponto C. Então, a equação que a gente tinha obtido, né? A equação dessa parábola é qual? É o menos 1 menos 1,667 para x mais 0,6667 para x ao quadrado. Então, esta equação da parábola passa exatamente em cima dos pontos. Então, isso, como eu comentava no início, é o que diferencia o ajuste da interpolação. O ajuste ele passa exatamente em cima dos pontos. A interpolação ela não precisa passar em cima dos pontos. Então, e o ajuste e a interpolação eu posso fazer, eu só vou fazer uma interpolação de segundo grau quando eu tenho 3 pontos. E o ajuste, eu posso fazer um ajuste de segundo grau com quantos pontos eu quiser, certo? Então, essas são as diferenças. Eu tenho 3 pontos, eu só vou fazer uma parábola, e se eu vou fazer uma parábola, a parábola vai passar exatamente em cima dos pontos. Então, ele passa exatamente em cima do ponto A, passa exatamente em cima do ponto B, ele passa exatamente em cima do ponto C.
certo? Então, a gente consegue determinar a curva que passa exatamente em cima. Tá. Voltando ao problema do início da aula. Então, no início da aula, a gente tinha feito a ligação entre os pontos a partir de retas. Agora, eu vou fazer a ligação entre os pontos a partir de parábolas. Então, aqui eu vou fazer eu vou determinar o 700, as propriedades padrão do 700 usando uma parábola, né? Poderia ter pego, né? Poderia ter pego. Eu peguei esses três valores aqui, mas eu também poderia ter pego o 500, outra situação, 0, 500 e 1000. Também poderia ter pego essa terna, mas eu vou pegar o 500, o 1000 e o 1500. Então, essa aqui é uma possibilidade e essa aqui é uma possibilidade. Eu tenho duas possibilidades para construir a parábola. Então, tá. Então, eu vou construir a parábola com essas três possibilidades. Então, eu vou fazer a primeira relação com a temperatura. Então, vamos lá. Se eu for fazer a primeira relação com a temperatura, eu vou fazer por um polinômio de segundo grau. Então, eu vou relacionar o Z com a temperatura, então eu sei que a temperatura vai ter que ser o A0 mais o A1Z mais o A2Z ao quadrado. O que a gente viu ali nos itens anteriores? Então, que a gente vai ter a temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, vai ser igual a um Z1, melhor, vai ser 1, vou apagar aqui, 1, Z1, Z1 ao quadrado, 1, Z2, Z2 ao quadrado, 1, Z3, Z3 ao quadrado. E aí eu vou ficar com o A0, o A1 e o A2. Então, essa aqui é a formulação do problema. Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar? Vamos pegar a nossa matriz. A1, C1, aqui está meu ponto 1, né? 500 é o meu Z1. E aqui 500 ao quadrado. Agora o próximo. É 1, é 1000. E aqui vai ser 1000 ao quadrado. O próximo é 1, é 1500. 1500 ao quadrado. Vezes. Eu quero determinar o A0, o A1 e o A2. E isso aqui vai ter que ser igual a quanto? Ao T, né? Que é o que nós queremos. A 284,91. A 281,66. E a 278,41. Então tá. Então agora como é que eu vou resolver isso? Bom, eu vou fazer no Silab. Posso fazer no Excel? Posso fazer no Excel usando as planilhas do Excel. Vou ver se eu acho uma planilha do Excel aqui nas minhas coisas. Vamos ver aqui se eu acho. Deixa eu ver se eu... Vamos lá, Excel, abrindo. Tem outra coisa aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, tem um outro escalonamento aqui, deixa eu ver. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o escalonamento passo a passo. Eu achei uma planilha do Excel, vamos fazer um escalonamento passo a passo para a gente
revisar bem, né? Vamos lá. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Já vou compartilhar ali com vocês. Tá, compartilhei. Então tá, vamos fazer o escalonamento parte a parte, passo a passo. Aqui está o meu sistema, poderia fazer isso aqui no Silab rapidinho, mas vamos lá. Então, eu vou botar a matriz 500 ao quadrado. Vamos lá. O próximo é 1, é 1000. Vou botar aqui 1000 ao quadrado. 1000 ao quadrado. O próximo é 1, 1500 a 1500 ao quadrado. Tá. Matrizar, vamos para o B. 284.91, 281.66, 278.41. Então tá. Então peguei. Estamos com os dados. Vou botar ele aqui embaixo. Tá. Estamos com os dados. Então, o que nós temos, né? Aqui nós temos a matriz A e aqui nós temos a matriz B. Tá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer no escalonamento é zerar essas duas posições aqui. Bom, muito simples, né? Então, eu vou copiar a linha de cima, né? Para fazer essa... Para fazer essa... Para zerar essas posições, né? O que a gente vai fazer? Bom, para zerar essa posição aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este menos 1, vou pegar esse 1 com o sinal trocado, dividir por esse 1 e fazer linha 1 mais linha 2. Então, vou pegar o meu fator 1, vai ser quem? Vai ser menos este valor aqui, dividido por este valor aqui. E aí eu tenho o seguinte, eu vou fazer este valor fixo vezes a linha 1 mais a linha 2, né? Sim. Este valor fixo vezes a linha 1 mais a linha 2. Quanto tem que dar aqui? Tem que dar 0. Se não dá 0, a gente tem que rever a programação. Ó, deu 0. Se deu 0, então posso ir adiante. Agora vamos para a próxima. Para o próximo. Como é que eu vou fazer o próximo? Da mesma maneira. Eu vou pegar este valor aqui, então, 1 com o sinal trocado, divido ele por 1, né? Ou seja, esse valor aqui com o sinal trocado, divido por esse valor aqui, né? Então, 1 menos 1 dividido por 1, vou fazer linha 1 mais linha 3. Né? Então, tá. Vamos lá. Então, o fator 1, né? O fator 2 que eu chamo, né? Chamei de fator 2. É igual a quanto? A menos este valor aqui, dividido por este valor aqui. Então, eu vou pegar este valor aqui, fixo, vezes a linha 1, mais a linha 3, tal qual esse código. Deu 0, se deu 0, então posso arrastar. Ok. Agora vamos para o próximo. Bom, no próximo passo, eu quero zerar essa célula aqui, essa célula que eu quero zerar. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou copiar a primeira célula, vou copiar a primeira linha, vou copiar a segunda linha. E para zerar essa posição aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar este valor aqui, o menos 1000, melhor, o 1000 com o sinal trocado, então eu pego o 1000 com o sinal trocado e divido por 500.
né? Ou seja, eu pego este valor aqui, com o sinal trocado, e divido por esse valor aqui. Vou multiplicar pela linha 2 e somar com a linha 3, né? Então, eu vou pegar esse fator, eu chamo de fator 3, que vai ser quem? Igual a este valor aqui. Vai ser igual a esse valor aqui, com o sinal trocado, dividido por este valor aqui. Então, o que eu faço? Eu vou pegar este valor, fixar ele, e vou multiplicar pela linha 2 e somar com a linha 3. Fixar ele. Tá. Então, eu vou pegar o fator, vou multiplicar pela linha 2 e somar com a linha 3. Quando eu dou um Enter, tem que dar zero. Ok, zerou aqui, porque zero vezes um número mais zero vai dar zero. Agora eu venho para cá, também tem que dar zero. Né? Eu vou estar pegando este fator, multiplicando por 500 e somando com 1000. Então, isso vai ter que dar zero. Deu zero, ok. Então, arrasto para cá. Bom, mas aqui também deu zero. Tem problema. Vamos lá. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o A2. Primeiro, eu tenho o A2. Por quê? Porque essa coluna aqui é a coluna do A0. Essa coluna aqui é a coluna do A1. E essa coluna aqui é a coluna do A2. Né? Então, aqui eu tenho o A2. Esse A2 vai ser igual a quanto? A este valor dividido por este. Vai dar quanto? Dá zero. Pode? Pode. Não tem problema nenhum. Agora, vamos fazer o A1. O que vai acontecer com o A1? O que vai acontecer com o A1? O A1 vai ser este valor menos este vezes o A2 que eu descobri. E vou dividir por quanto? Por este aqui. Este valor. E eu venho aqui e pego o A0. Isso aqui vai dar este valor aqui, menos, sempre menos, este valor, né, porque ele passou para o outro lado, vezes o A2, menos este valor aqui, né, porque ele passou para o outro lado, vezes este daqui, dividido por este valor aqui. Tá aqui, né? Então, tem o A0, o A1 e o A2. Vou fazer aqui no Silab, deixa eu só fazer rapidinho aqui, para eu confirmar esse. Uma coisa aqui, rapidinho. Ao quadrado e 1 minutos. Já compartilho com vocês. 31. E é, chegamos às mesmas conclusões. Tá. Então tá. Eu estava conferindo aqui no Silab, mas chegamos às mesmas conclusões. Então, eu fiz aqui no Silab. Deixa eu só fazer uma coisa. Deu.
fazer a captura perfeita. Tá aqui. Lá eu fiz um Scilab também, né? Só para uma questão de comparação. Tá aqui. É o mesmo resultado que a gente obteve lá no Excel. Deixa eu só compartilhar aqui, que eu não estava compartilhando. Então tá. Então a gente obteve no Scilab, eu botei a... Nós temos o mesmo resultado. Sim. Tá aqui, né? O sistema tá aqui. Então, eu tenho aqui meu A0, eu tenho meu A, né? Minha matriz A. Deixa eu pegar uma outra cor. Caneta. Então, aqui eu tenho a minha matriz A. Aqui está o X. E aqui está o B. Então, o A está aqui. O B e a solução. Então, o que acontece? Esse aqui é o A0. Esse aqui é o A1. E esse aqui é o A2. Esse valor aqui, ele é um valor muito pequeno, ele é na ordem de 10 na menos 20. Lá no Excel, ele tinha dado zero. Então, basicamente, o que ele está dizendo para mim? Que entre os pontos, né? Entre os pontos, eu vou conseguir fazer uma reta entre eles. Né? Ele está dizendo para mim claramente que os pontos eu posso ligar eles por uma reta. Por quê? Porque assim, eu vou ficar com a 0, 288,16 menos 0,0065x mais 0x ao quadrado. Bom, 0 vezes x ao quadrado é 0. Então, 16 menos 0,065x. Ah, professor, mas não é x e y, é t e z. Então, tá. Então, vamos botar aqui o t e o z. Então, aqui é t, z, z ao quadrado. T e z. Então, o que a interpolação está dizendo, o polinômio está dizendo para mim? Que a relação entre o z e o t, ela é linear, porque no final das contas, ficou uma reta. Ficou uma reta. Né? Z e t. Uma interpolação linear já é o suficiente, né? Não precisaria ter inventado uma interpolação por um polinômio. Uma interpolação por uma reta já é suficiente, certo? Então, quando a gente está resolvendo um problema com interpolação quadrática, ele pode resultar num polinômio de primeiro grau, porque realmente os pontos estão alinhados e formam uma reta. Tá. Avançando um pouquinho, né? Então, exatamente o que eu já tinha falado anteriormente. Se eu tenho uma tabela de n pontos, então o polinômio que vai interpolar essa tabela é um polinômio de grau n-1. Então, se eu tenho o número de pontos, que grau? Se eu tenho 2 pontos, o grau é 1, ou seja, é uma reta. Se eu tenho 3 pontos, eu tenho um polinômio de segundo grau. Se eu tenho 4 pontos, eu tenho um polinômio de terceiro grau. E assim por diante. Por exemplo, essa tabela. Essa tabela eu tenho 4 pontos. Eu tenho ponto 1, eu tenho ponto 2, um ponto 3 e um ponto 4. Então, qual é o polinômio que vai interpolar essa tabela? É um polinômio de terceiro grau. Como é que eu vou obter esse polinômio de terceiro grau? Y igual a 0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais A3x ao cubo. Então, este polinômio interpola essa tabela. O que eu preciso determinar? O A0, o A1
o A2 e o A3. Então, tá. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos lá. Então, 2 igual a A0 mais A1 vezes 3, mais A2 vezes 3 ao quadrado, mais A3 vezes 3 ao cubo. Então, feito esse aqui, vamos para o próximo. 7 igual a 0 mais A1 vezes 10, mais A2 vezes 10 ao quadrado, mais A3 vezes 10 ao cubo. Próximo. 5 igual a 0 vezes A1 vezes 12, mais A2 vezes 12 ao quadrado, mais A3 vezes 12 ao cubo. E a próxima, eu tenho A0 mais A1 vezes 15, mais A2 vezes 15 ao quadrado, mais A3 vezes 15 ao cubo. Então, eu tenho um sistema linear. Como é que eu vou resolver esse sistema linear? Né? Como é que eu vou resolver esse sistema linear? Bom, né? Muito simples. Vou criar a matriz. Então, vai ficar a primeira linha. 1, 3, 3 ao quadrado, 3 ao cubo. Então, ficou o A0, o A1, o A2 e o A3. A próxima, 1, 10, 10 ao quadrado e 10 ao cubo. A próxima, 1, 12, 12 ao quadrado e 12 ao cubo. A próxima, 1, 15, 15 ao quadrado e 15 ao cubo. Igual a 2, 7, 5, 8. Então, daqui, eu organizei o sistema. Bom, aqui tem o passo a passo, né? Feitinho, né? Aqui eu fiz já as continhas, né? Aqui eu só denotei, né? Então, aqui, 3 ao quadrado, 10 ao quadrado, 12 ao, 10 ao 3 ao cubo, 10 ao cubo, 12 ao cubo, 15 ao cubo. E aí gerou esse sistema. Então, esse sistema aqui gerou este sistema linear. Tá. Então, eu coloquei lá resolvi ele pelo Silab. Resolvendo ele no Silab, né? Eu tenho aqui a matriz A matriz B e a solução, né? Então, matriz A, matriz C, 2, 7, 5, 8, né? 2, 7, 5, 8, né? Totalmente, né? Tranquilo. E aí eu obtive, né? Se eu tinha o AX igual a B, onde o X era o A0, o A1, o A2 e o A3. Então, esse aqui é o A0, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2 e esse aqui é o A3. Então, daqui eu sei que o Y vai ser quanto? O A0, menos 23,57. Mais o A1, 12,34x, menos 1,42 vezes x ao quadrado e mais 0,049x ao cubo. Então, este polinômio aqui é o polinômio que interpola essa tabela, né? Então, esse polinômio aqui, ele vai gerar a curva que vai passar exatamente em cima desses pontos. Está aqui. Então, aqui estão os pontos da tabela. E aqui está o polinômio, está a curva, né? Então, quais são os pontos? Só para a gente olhar. 3 e 2. 3 para x e 2 para y. Ó, 3 para x, 2 para y. Tá aqui. Opa, tá aqui. Qual é o próximo?
Então, vamos ver aqui. Qual era o próximo? Era 10 e 7. 10 para x, 7 para y. Depois era 12 e 5, tá ali. E depois era 15 e 9, tá ali. Então, tá aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. E a curva quem gerou foi este polinômio aqui, certo? Então, a interpolação, ele gera um polinômio que passa exatamente em cima dos pontos. Então, aqui eu tenho o polinômio, a interpolação de primeiro grau, a interpolação de segundo grau e a interpolação de terceiro grau. Pode ter uma de quarto grau? Pode. Pode ter uma de quinto? Pode. Todas elas vão seguir a mesma estrutura. Se vocês repararam, todo mundo está seguindo a mesma estrutura, né? Então, eu só vou aumentando a matriz conforme eu vou aumentando o meu polinômio. Esta matriz aqui, ela tem um nomezinho, né? Ela é uma matriz que ela tem uma cara e ela foi observada por esse rapazinho aqui, né? Tá o Vandermonde. Então, a matriz, a interpolação, a forma mais simples de interpolar, na aula que vem a gente vai ver outras maneiras de interpolar, é usando a matriz de Vandermonde. Né? Ela é uma forma mais, vamos dizer assim, mais bruta, né? Existem formas mais sofisticadas de fazer essa interpolação, e aí a sofisticação se dá pela questão computacional e porque quanto maior a quantidade de pontos que eu tenho, né, e eu falo maior no sentido de numérico, né, ou seja, quanto maiores os valores de x, eu vou começar a ter problemas na hora de resolver o sistema linear. Aqui, os nossos problemas não tem problema, aqui está tudo lindo. Mas uma situação menos escolar, mais de projeto, isso pode ser um problema, né? Ou seja, essa matriz de Vandermonde, ela pode criar problemas na hora de resolver o sistema linear. Então, por isso, isso vai exigir métodos mais sofisticados para fazer a interpolação. Mas a ideia básica da interpolação é essa: é chegar na matriz de Vandermonde e inverter ela. Né? E aí, invertendo ela, a gente consegue descobrir quem é o A0, o A1, o A2 e assim por diante. Certo? Bom, eu vou parar por aqui. Deixa eu ver que horas são agora. Agora é 38. Bom, eu poderia. Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho a matriz de Vandermonde, aqui e aqui, de novo, eu peço para montar a matriz de Vandermonde. A matriz de Vandermonde, como eu disse para vocês, não tem grandes mistérios. Né? Se eu fosse montar a matriz de Vandermonde aqui, né, é uma tabela com quatro. Tenho quatro linhas, né? Ou seja, eu tenho quatro linhas. Então, eu tenho um polinômio de terceiro grau. Então, eu tenho 1 menos 1 ao quadrado, menos 1 ao cubo. Eu tenho 1, 0, 0 e 0. Eu tenho 1, 2, 2 ao quadrado e 2 ao cubo, né? E eu tenho 3,5, melhor, eu tenho 1, 3,5. Eu tenho 1, 3,5, 3,5 ao quadrado, 3,5 ao cubo. Né? E aí tem a matriz Vandermonde. Sem nenhum mistério, né? Daí
Pode dar para calcular determinante, dá para fazer várias coisas. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse exemplo aqui. Vou fazer lá no Silab, só para a gente enxergar. Onde é que tá aqui? Tá. O Silab está aqui. Vou compartilhar com vocês o Silab. Tá. Então tá. Então ali primeiro ficou 1, era menos 1, né? Depois menos 1 ao quadrado. E menos 1 ao cubo. Próxima linha. A próxima linha ficou, vou botar aqui, a próxima linha ficou 1, 0 elevado a 1, 0 ao quadrado e 0 ao cubo. Próxima linha ficou 1, 2, 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Próxima linha ficou 1, 3,5, 3,5 ao quadrado e 3,5 ao quadrado, 3,5 ao cubo. E fechei. Tá ali, né? Tá matrizado. Posso calcular o determinante da matriz A? Posso. Tá aí o determinante da matriz A. Posso determinar a interpolação? Posso. A interpolação vai ficar menos 3, 5, 4 e 2. Então, a interpolação, né, os coeficientes vão ser o inverso do A vezes o B. Ali, né? Tem aqui os coeficientes da interpolação. Eu vou copiar, vou capturar isso aqui e vou deixar lá no PowerPoint final para vocês. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu não vou. Eu preparei essa aula agora de tarde, né? Porque nessa aula sempre eu falava um pouquinho mais de outras coisas, mas como a gente tem prova na próxima semana, eu não vou encher de mais, não vou encher mais coisas, né? É um assunto mais tranquilo esse do que se dá outras coisas que poderiam ser mais pesadas, certo? Interpolação é um assunto tranquilo, um assunto fácil. E aí, mas ele entra no grau B, certo? Já que tá aqui, está aqui. Beleza. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? A aula online, às vezes ela vai um pouco mais rápido, né? Eu particularmente acho a aula online legal, mas estava gostando da aula presencial, né? Mas enfim, amanhã volta tudo ao normal, né? O tempo aqui já está bonito, já estava até na hora do intervalo, eu já tinha olhado, tinha dado para ver até as estrelas, né? Então quer dizer que amanhã a gente volta, com certeza. Quem tem aula comigo amanhã, vai ter aula comigo amanhã, presencialmente.